quero convidar os irmãos para nós abrirmos em 2 Timóteo, capítulo 4, um texto conhecido, um texto já mencionado no último domingo, mas eu gostaria de fazer algumas outras reflexões, trabalhando com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, não que os demais versículos também não importem, mas eu vou abordar principalmente o 2, o versículo 2. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim o texto, Paulo falando a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3. 2 Timóteo 4, 1 a 3. A fidelidade e o zelo na pregação. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Até aqui, meus irmãos, até aqui. Meus irmãos, quando você vai ao chamado mar aberto é quando você pega um barco e adentra o mar. E vamos imaginar, tu vai 3 quilômetros, 5 quilômetros, tu adentra o mar e está lá no chamado mar aberto. E ali o que acontece? Ali você tem o sol batendo sobre o mar. E é curioso, porque quando você analisa quanto a luz do sol consegue penetrar no mar, quanto a luz do sol consegue penetrar no mar. E em mar aberto, por exemplo, o Titanic, ele afundou num local que ele desceu quase 4 quilômetros de profundidade. Quase 4 quilômetros de profundidade, ou seja, quem quer ver o Titanic precisa descer no mar cerca de quase 4 quilômetros. Mas quando tu pega a luz ela consegue descer cerca de 100 metros. E ela já não consegue mais adentrar o mar. E você vai perceber uma coisa bastante interessante em relação à luz do sol. Porque ela desce 100 metros e depois começa a escurecer, 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 escurecer. E lá no fundão mesmo é uma severa trevas lá embaixo. E quanto mais você desce, quanto menos luz há, menos vida há. Quando se pega nas partes onde tem a luz do sol, onde brilha aquela luz, se vê que a vida é intensa, tem milhares, milhões de peixes nadando naquela região. Mas quando você vai descendo e descendo, quanto menos luz, menos vida há. E quando você chega lá no fundão onde o Titanic está, você encontra a vida, mas encontra pouquíssima vida, de pequenos seres que estão ali nadando. Pouca vida, nada de luz e praticamente quase nenhuma vida. E é mais ou menos essa ilustração que ela faz com que nós possamos entender como a palavra de Deus é. A palavra de Deus, quando ela penetra, ela gera vida. Mas quando trevas avançam, a vida vai diminuindo, a vida espiritual vai diminuindo. O que eu estou dizendo é que em sociedades onde a palavra de Deus ela vai diminuindo a sua luz, a sua pregação, a sua força, a sua exatidão, a sua fidelidade às Escrituras, é como se nós estivéssemos observando essas trevas avançando sobre a sociedade e cada vez você vê menos vida espiritual e cada vez mais trevas. Se você observar em toda a história da igreja foi assim, sempre ligado uma coisa com a outra, sempre ligado a pouca vida espiritual, praticamente pouca palavra. Pouca palavra, muita palavra exposta, pregada, e você vê que em muitos momentos Deus trabalhou para que resplandecesse a luz e a palavra de Deus levasse a luz às sociedades, mudassem pessoas, mudassem cidades e mudassem até países em grandes avivamentos. E nós precisamos observar, porque a palavra de Deus, como ela mesmo fala dela mesma, que ela é penetrante. Como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é penetrante, ela penetra o mais profundo abismo.
As mais profundas trevas, ela é capaz de penetrar, adentrar e levar à luz. Não existe ninguém tão profundamente lançado ao pecado que a palavra de Deus não possa penetrar e levar à luz para com aquela vida, para com aquela pessoa, para com uma sociedade, para com um povo. Só que agora nós temos alguns problemas entendendo isso. Porque note o que Paulo escreve a Timóteo. Principalmente a partir do versículo 2, já falei do versículo 2, mas quero falar mais um pouquinho a partir do versículo 2. As primeiras palavras que ele fala é o seguinte para Timóteo: Timóteo, lembre que aqui eu falei domingo passado, Paulo está quase sendo recolhido pelo Senhor. Ele diz, olha, o tempo da minha chegada é partido. E ele está dando conselho para Timóteo. Timóteo era mais novo que ele, tinha muitos anos ainda de vida, que ainda viveria, e Paulo sabia que ele não viveria. E como eu disse, quando você sabe que vai ser recolhido, e você tem o intuito de que a palavra continue sendo pregada, essa luz continue resplandecendo, você aconselha a outra pessoa que é mais nova a continuar a fazer aquilo que você está fazendo. Se Paulo era um homem sério com a palavra, ele queria que Timóteo continuasse fazendo isso. Que Timóteo continuasse pregando, continuasse expondo, continuasse explicando a palavra. E quando então Paulo diz isso a Timóteo, ele diz, Timóteo, prega a palavra. Nós muitas vezes olhamos para essas para essa pequena parte do versículo e nós não fazemos uma reflexão maior. Nós devemos fazer reflexões nas Escrituras muito sérias a respeito do que está sendo dito aqui. Porque perceba que ele diz, prega a palavra. Então o que Paulo não está dizendo aqui? Uma das coisas que Paulo não está dizendo é para Timóteo, prega as tuas opiniões. Prega as tuas opiniões. Paulo não disse isso para ele, não disse, olha, pregue o que você acha, Timóteo. Pregue o que você entende, Timóteo. Pregue o que você pensa que é correto. A direção e o conselho de Paulo é uma coisa muito bem focada. Prega a palavra. Porque note como isso para nós refletirmos nessa noite, como ela é muito importante. Quando você trata de opiniões, as opiniões das pessoas são muito variadas. Elas são, às vezes, completamente diferentes. Vamos imaginar que nós temos um exemplo bem comum, uma casa a se pintar. Então nós temos uma casa que foi feita, ela está prontinha, só falta pintura na casa. E hoje nós vamos decidir qual é a cor que nós vamos colocar na casa. E eu pergunto para os irmãos, qual é a sua opinião sobre a cor que nós devemos colocar na casa? E aí você começa a perceber. Alguém diz assim, pastor, eu acho que a casa deve ser pintada de azul. De azul. O outro já levanta, não, essa cor é muito fechada, não sei o quê. Essa cor é fechada, eu acho que tem que ser uma cor mais palha, uma cor palha. Não sei, nem sei direito o que é uma cor palha, mas uma cor palha. O outro já levanta e diz, não, pastor, eu gosto muito do marrom. O marrom é legal. O marrom, então, se a gente colocar o marrom aqui, colocar um marronzinho mais claro nas janelas e nas portas, fica show de bola. E você vai perceber que tem gente que vai querer pintar de marrom, outro vai querer pintar de amarelo, outro vai querer pintar de verde claro, outro de verde neon. Eu duvido que se nós hoje tivéssemos que decidir nessa noite qual é a cor da casa, se nós não ficaríamos aqui a noite inteira e mesmo assim não chegaríamos a uma conclusão e ainda ia dar briga. Ia dar briga porque se 10 queriam tal cor e 9 queriam outros, 9 bateram o pé, mas perderam por um e iam ficar chateados porque não foi pintada com a casa. Por isso que o conselho de Paulo a Timóteo não é Paulo pregue a tua opinião, os teus pensamentos. Eles pregam a palavra. Porque existe uma importância na pregação, não é o que eu acho, o que eu penso. E aqui eu deveria parar para pensar como é que aquilo que eu falo para outras pessoas, como é que ele é formado. Aquilo que eu supostamente estou pregando para outras pessoas, como aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, ele é formado. Ou seja, o que forma o meu conteúdo de pregação? Porque falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia, nós falamos, mas de onde vem essa formação? Porque se ela não vem da fonte verdadeira, então nós temos um problema. Querem ver? Note sobre a formação do pensamento e como nós podemos não pregar a palavra e achar que estamos pregando a palavra. Por exemplo, pastor do céu, eu assisti muitos capítulos do The Chosen. E eu achei assim, encantador o The Chosen.
Encantador de Souza. Então eu achei maravilhoso, lindo, chorei. Não estou falando que você não possa assistir, não é discussão aqui, mas eu achei maravilhoso The Chosen. Aí eu digo assim, meu irmão, tu viu The Chosen desde a primeira temporada? Vi, muito boa, muito boa. Ah, é, muito boa. E o que que tinha lá na primeira temporada? Ah, tinha lá as passagens sobre a criação, depois veio o Abraão, e eu achei lindo o Abraão e não sei o quê. E ele vai falando algumas coisas e eu pergunto assim, tá, tu assistiu The Chosen? Assisti. E Gênesis, tu já leu inteiro? Ah, Gênesis, eu ainda não li inteiro. Então, peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quer dizer que o que você está pensando sobre Deus, a base do que você está pensando sobre Deus para falar para outras pessoas está vindo da onde? A formação está vindo da onde? Do The Chosen. Não é a palavra que Paulo está orientando aqui. Paulo está falando prega a palavra, mas quando ele fala prega a palavra, tem uma imensa responsabilidade em você falar o que está aqui. Não é uma formação que vem do The Chosen. Por mais que o The Chosen acerte em muitas coisas ali, que não seja errado. Mas o problema é que a nossa pregação ela pode ser formada justamente por aquilo que nós vemos do The Chosen. Por aquilo, por exemplo, que o pai disse. Meu pai sempre dizia o seguinte, que Deus é isso. Meu pai sempre dizia que Deus faz assim, que Deus faz assim. Minha mãe sempre dizia que Deus é desse jeito. Então, veja bem, aonde vem a formação daquilo que eu falo? Vem da série, vem da fala do meu pai, da fala da minha mãe. Ela pode vir, por exemplo, de um livro. Ela pode vir de novelas que trabalham com aquilo que são temas bíblicos. Principalmente a Record faz muitas novelas que têm temas bíblicos. É o Davi, é o fulano, é o ciclano, é o Sansão. Então ela aborda temáticas que são, entre aspas, bíblicas, e a gente muitas vezes fica paralisado assistindo essas coisas. Mas nós muitas vezes confundimos que na hora de falar, nós não percebemos que na verdade estamos falando aquilo que nós assistimos nessas séries, ou no livro, ou no documentário, ou até mesmo nesses vídeos loucos que aparecem na internet. E nós estamos, na verdade, transmitindo aquilo que nós vimos lá, e não a própria palavra. Quando Paulo fala Timóteo prega a palavra, ele está falando de um entendimento teológico que é baseado nas Escrituras. Ainda hoje nós vimos aqui na escola dominical, o que Paulo faz? Olha a mente de Paulo, como ele prega a palavra, como ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele fala assim, como já temos demonstrado que o pecado atingiu tanto judeus como gregos, ele fala lá em Romanos 3:9. E aí Paulo fala assim, como está escrito? Geralmente ele fala assim, como está escrito? E quando ele diz como está escrito, ele está dizendo, olha, o que eu estou falando para você, o que eu estou ensinando para você, está lá no Salmo 14, está lá no Salmo 53, está lá. Ou seja, perceba que ele não vai assim, o que eu estou falando para você é o que Sócrates disse. O que eu estou falando para você é o que Platão falou. O que eu estou falando para você é o que um dos grandes oradores gregos falaram. Não, ele sempre tem a responsabilidade de lembrar que o que ele está falando está fundamentado na palavra. Esse é um padrão não só para Timóteo, é um padrão para a igreja. É um padrão para a igreja dela pregar a palavra, mas é uma palavra que tem que estar fundamentada nas Escrituras, enraizada nas Escrituras. Ou seja, o meu pensamento não pode vir das séries do meu avô, da minha avó, sabe, de vídeos doidos que a gente vê na internet, não pode vir dali. Tem que ser uma fala, e até mesmo uma fala que ela seja extremamente enraizada nas Escrituras. Esses dias até eu estava comentando com alguns colegas, um deles é psicólogo, e aí nós começamos a conversar sobre a questão do aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral. Se eu não me engano, é o nome que eu vou dar aqui, está correto. E aí um deles, que é o Wallace, falou assim, olha, o John MacArthur, ele aborda uma abordagem de aconselhamento chamada noutético. O que é noutético? Nota que interessante isso. E veja como a nossa sociedade mudou, porque ela despreza a palavra. Então, tu entra e vai conversar com um pastor da igreja, vai conversar com alguém, e diz, pai, eu estou com um problema assim, assado, e as coisas estão muito difíceis, não sei o quê, não sei o quê. O John MacArthur disse assim, minha irmã, meu irmão, vem cá, vamos ler esse texto. Olha, esse texto bíblico diz isso, diz aquilo.
O teu problema, esse texto aqui é excelente. Eu gostaria que você fosse para casa e lesse esse texto aqui. E meditasse nesse texto, orasse, lesse várias vezes e tudo mais. Ele aconselha única e exclusivamente pela palavra. Chama-se aconselhamento noutético. Então ele entende que os problemas são tratados pelas Escrituras. Ele entende que a fonte de todo tratamento para qualquer problema é a Escritura. Note que isso é completamente diferente da ideia de eu mandar para o terapeuta, de eu mandar para o psicólogo. Claro que tem psicólogos cristãos que misturam uma coisa com a outra, que também tem essa abordagem que é usando duas coisas. Já o Jay Adams, que é um conselheiro, ele usa a Bíblia, mas ele também usa questões da psicologia. Mas note como interessante, mas aqueles que usam o chamado noutético entendem que a palavra é tão poderosa, que ela é capaz de orientar e capaz de ajudar as pessoas nos seus maiores problemas. E tu vai dizer assim, mas funciona? Mas é claro que funciona. Porque a palavra de Deus é penetrante no mais profundo abismo que tiver. Ela desnuda o homem, ela desvenda o homem. Ela começa a falar para o homem, mesmo que você não esteja falando diretamente para os problemas dele, mas ela começa a falar da vida dele. Até esses dias eu estava conversando com a Denise e disse, olha que interessante. Eu disse, muitas vezes eu posso formar uma pregação para vir aqui dar conselho de como o homem trata a mulher, de como a mulher trata o homem em casa. Então eu posso vir aqui fazer um sermão e dizer, meus irmãos, hoje nós vamos meditar sobre conselhos para como o homem deve tratar a sua esposa e como a sua esposa deve tratar seu marido. Mas sabe o que acontece? Esse conselho qualquer pessoa pode dar. De tratar bem, de cuidar bem, de atender, de fazer as coisas, qualquer um pode dar. Mas eu disse, mas quando eu prego aqui, à luz da Bíblia, e começo a falar do pecado do homem para com Deus, eu começo a falar dos pecados e algum homem, alguma mulher vai começar a perceber que o que ele faz contra a sua esposa ou seu esposo é um pecado contra Deus, primeiramente. E quando ele percebe isso, ele percebe que o pecado que ele está fazendo não é contra o seu cônjuge, mas é contra Deus. E quando ele entende isso, ele é quebrantado pela palavra, no sentido de que ele está diante de um Deus tão santo, que está observando aquilo que ele está fazendo lá com a sua esposa, com o seu esposo. E quando ele tem um entendimento disso, do pecado dele diante de Deus, o Espírito Santo toca no coração dele para que ele mude lá com a sua esposa. Então, a consequência da mudança com o seu esposo, com a sua esposa, não é uma coisa de um conselho que eu dou um bom conselho, mas é uma questão de ele entender a natureza dele em relação a Deus. E aí isso começa a mudar. Mas mudar muitas vezes por uma pregação que parecia não ter nada a ver com aquela situação. Mas ele começa a perceber que a palavra está deixando ele como se estivesse nu, começasse a desnudá-lo, no sentido de ele perceber que a palavra, quanto mais for pregada, mais vai envergonhando quem ele é. E assim nós vamos ver na Escritura. Por isso que prega a palavra. Hein? E nós precisamos entender isso em relação a pregar a palavra. Em 1971, Martyn Lloyd-Jones, ele escreveu um livro chamado Pregação e Pregadores. É um clássico de quem prega. 1971. Vejam bem, 1971. E ele está falando sobre a pregação e pregadores. E ele começa o capítulo 1 falando o seguinte, ele começa dizendo, olha, nós precisamos entender a centralidade da palavra de Deus. A centralidade. E aí ele cita um exemplo curioso de como Calvino fez lá em Genebra, na Suíça. Como a reforma explodiu na Suíça, e claro, outros países também, mas avançou para o mundo e chegou até nós aqui. Mas ele fala que quando Calvino começou a reforma começou não, ele ajudou, a reforma já estava em andamento, mas quando Calvino começou a trabalhar em Genebra, ele começou a pegar, por exemplo, as igrejas, porque eram católicas. E as igrejas, elas, curiosamente, elas tinham... qual era o centro ali do católico? Qual era o centro? Era a missa, era o centro. O centro era a missa. Então, o que Calvino fez? Ele pegou e disse, olha, a partir de hoje nós não vamos mais fazer assim. Eu quero que nós façamos o seguinte, em cada local que nós formos ali pregar a palavra, em cada local que o povo de Deus se reunir, eu quero que seja colocada uma mesa,
E olha que interessante a citação do Marlon Jones. Marlon Jones cita que não somente foi colocada uma mesa, mas colocada uma mesa para que cada pessoa, onde estivesse no ambiente, conseguisse enxergar a mesa. Ou seja, a mesa não poderia estar num canto, não poderia estar lá em cima, não poderia estar no outro canto. Era colocada num local que as pessoas iam em todos os lugares para ver se dava para enxergar dali. Dava para enxergar dali, então é ali que ela tem que ficar. E nessa mesa colocada ali era colocada uma Bíblia. Uma Bíblia naquela mesa, uma Bíblia ali aberta. Para que agora aqueles que se reúnem naquele momento para cultuar a Deus pudessem entender que o que passa a ser centralidade para nós agora é a exposição da palavra de Deus. É a pregação da palavra de Deus. É o ensinamento dela. O centro do culto é a palavra de Deus. Então, ele fez isso, ou seja, você chegava num local naquela época e adentrava, a coisa que você via lá na frente era aquela mesa aberta e a Bíblia, a mesa e a Bíblia, para mostrar que ela é o centro do povo de Deus, ela é que dirige o povo de Deus. E a partir de então, aí você observa que ele cita como o Calvino pega, não somente coloca a Bíblia, mas como Calvino começa então, a partir de então, e os reformadores fizeram isso, expor a Bíblia. Expor a Bíblia. Como eu já citei no passado, só em Isaías, durante 25 anos, só em Isaías, durante 25 anos de ministério, Calvino pregou 386 sermões. 386 sermões. Tu tem o entendimento do que é isso, pegar 386 vezes em Isaías? Fora todos os outros livros que ele abordou, todos os outros livros, semana sim, semana não, ele pregava todos os dias por horas, e o povo ali participando, escutando, e ele orientando e pregando a palavra. Quando a gente fala pôs-se terem para as Lucas, ou seja, depois das trevas luz, não é uma luzinha que foi aceso. Calvino sabia que precisava resplandecer tão poderosamente aquela luz, semana sim, semana não, todos os dias por horas. Ele precisava ensinar com eficácia, com profundidade, para que o povo entendesse e fosse tão cheio da Bíblia, que fossem capazes de pregar as Escrituras, falar das Escrituras. Só que nós hoje mudamos, nós estamos num período em que nós achamos que nós participamos num culto, apenas uma vez por semana, nos reunimos, ficamos uma hora e pouco, alguns ainda às vezes se incomodam, se ele passar de uma hora e pouco, olha no relógio, e ele acha que vai acontecer alguma coisa, com tão pouco que nós fazemos, com tão pouco que nós estudamos, com tão pouco que nós guardamos no alforje. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar ou vai pregar, a gente não consegue, como eu já dei o exemplo aqui, tirar versículos do alforje. Não consegue tirar versículos daqui. Ele não consegue pegar versículos para poder apresentar e falar e explicar. Então, como é que nós vamos pregar a palavra se não há nada no nosso alforje? Como é que nós podemos pregar a palavra se nós passamos, por exemplo, uma semana sem ler um texto bíblico? Um texto bíblico, uma meditação num capítulo bíblico. É por isso que nós encontramos hoje uma fragilidade tão grande, tão imensa em relação à igreja hoje. Porque ela não segue esse entendimento que foi entendimento histórico das igrejas que poderosamente ecoaram a palavra de Deus nesses períodos. Ela está ecoando tão baixinho hoje, tão assim, tão uma voz que quase nem dá para escutar. O que a gente vê, como eu disse, são vídeos loucos de homens que estão se apresentando nos púlpitos dizendo que são pastores, né? E na verdade não o são. Marlon Jones morreu em 1981, 1º de março de 1981. Mas em 1986 foi lançado um livro dele, pós-morte. Ou seja, foi lançado o livro depois que ele morreu, chamado Avivamento, com escritos dele. E nesse livro de Avivamento ele fala uma outra coisa curiosa. Ele fala da ineficiência da igreja. Ele está já falando da igreja. Ele escreveu esse livro durante alguns anos. E ele está falando sobre a ineficiência da igreja na Europa e principalmente na Inglaterra, de onde ele é. Agora eu te pergunto, ele morreu em 1981. O livro foi lançado em 1986. Eu já estava vivo. Mas sabe onde está a igreja da Inglaterra hoje? A igreja da Inglaterra praticamente morreu. Você vai na Inglaterra em lugares que eram históricos, onde se reuniam milhares de pessoas, onde a palavra de Deus era pregada, e quando você chega lá para participar de um culto, você percebe que tem 5. E quando tu chega para perguntar para ele, olha, você é inglês? Não, eu sou lá do Brasil, estou visitando aqui, porque aqui é histórico. Chega para o outro veio de outro país. São turistas que querem ver o lugar onde estava pregando o Marlon Jones,
onde pregou o Spurgeon, onde pregou o John Knox. Ou seja, a pregação da palavra de Deus virou só passado. Só passado. E sabe por que virou só passado? Porque começaram a substituir a pregação por qualquer outra coisa menos a pregação genuína da palavra. Eu fico imaginando que a tristeza do Martyn Lloyd-Jones, mencionando isso da igreja da época dele, do problema da ineficiência, ele fala, nós temos que urgentemente falar da ineficiência da igreja. Se ela não prega a palavra, ela perde a sua razão de existir. E se ela perde a razão de existir, para que existir a igreja então? Ela morre. E quando eu estou falando de pregar a palavra, como eu disse, não é o nosso pensamento, é a fidelidade e o zelo para aquilo que nós temos aqui. As doutrinas que estão aqui. Ah, pastor, mas eu não penso assim. Se você não pensa assim, então não é o que Deus quer. Deus quer que você pregue aquilo que Ele revelou. Não é aquilo que você pensa, aquilo que você acha que está correto. Mas é aquilo que Ele revelou. E aí um choque. Porque muitas vezes nós queremos dar opinião no lugar de Deus. Deus não nos chamou para nós darmos opinião. Por isso que os profetas levantavam e o que eles diziam? Como é que eles começavam uma pregação? Assim diz o Senhor. Não é assim eu penso, assim eu acho. Olha o Velho Testamento como é poderoso nisso. O profeta se levanta e diz assim diz o Senhor. Ou seja, o recado não é meu. A palavra é dele. E eu vou falar para vocês. Deus mandou dizer isso aqui. Mandou dizer isso aqui. E ele sabia, como Jeremias, que tenta escapar, Senhor, eu sou muito novo. Ele sabia que tinha que falar certas coisas que Deus mandava falar, que o povo ia ficar bravo, ia ficar irado, ia querer matá-los, como fizeram com Jeremias, surraram, lançaram na cisterna, mas era a incumbência dele pregar a palavra, não os seus próprios pensamentos, seus próprios entendimentos. E nós temos que ter esse entendimento. Nota que interessante, se você hoje for prestar atenção, onde esse problema começa do pregar a palavra, prega a palavra? Começa do púlpito. Começa do púlpito. Por que do púlpito? Se você visitar alguns lugares, você vai perceber que hoje a palavra foi muito substituída pela chamada pregação de autoajuda. Você prega o sermão do camarada que está pregando e dá uma espremida. Quando você dá uma espremida do sermão que ele está pregando, você vai perceber que tem 12, 15 frases que vêm dos livros de autoajuda. Na verdade, ele leu lá um monte de livros de autoajuda, achou muito legal, porque os livros estão atingindo milhões, e ele vem, lê um versículo e daqui a pouco se percebe que ele está pregando autoajuda. Nota que interessante, eu fiz um levantamento dos livros de autoajuda, até postei esses dias no meu history ali uma fala, e eu fiz um levantamento dos livros de autoajuda. Sabe quais foram os livros mais vendidos em 2024 de autoajuda no Brasil? No Brasil, eu vou dar aqui alguns exemplos de livros de autoajuda, o título e o que isso tem a ver com a Bíblia. Nota que interessante. Nono lugar, não vou dizer só, vou dizer 3 lugares. Nono lugar, a coragem de ser imperfeito. Achei interessantíssimo esse tema. Então hoje nós vamos meditar sobre a coragem de ser imperfeito. E aí eu leio lá o livro, começo a citar algumas frases do livro, li um versículo ali só para dar uma tapeada, e começo a citar essa coragem de ser imperfeito. Por que eu faço isso? Porque eu sei que esse livro está vendendo milhões. Quais são as chances de eu ter aqui também um monte de gente que vai gostar do que eu vou falar? A chance é muito grande. Mas Deus me mandou eu estar pregando livro de autoajuda, a coragem de ser imperfeito. Não estou dizendo aqui que o livro é ruim ou bom, nem li. Mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia trata desse tema, é claro que trata. Mas a Bíblia trata de pecado, queda. E a minha incumbência é falar de Adão. A minha incumbência é falar do pecado que adentrou pela queda de Adão. Não é a coragem de ser imperfeito. É falar ao povo que todo homem se tornou pecador diante de Deus. E um Deus tão santo. E que um dia Deus vai julgar o homem que não tiver arrependimento de todos os seus pecados por meio de Cristo. Não é incentivar a coragem de ser imperfeito no sentido de andar por aí cometendo seus erros. Mas é falar de um Deus santo. 4º lugar, minutos de sabedoria. 4º lugar, minutos de sabedoria. Eu fiquei pensando assim, que livro é esse que vai ajudar assim de dar sabedoria? E aí note que coisa curiosa. E os livros de sabedoria que nós temos na Bíblia nunca lemos. Quais são os livros de sabedoria que nós temos na Bíblia? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Provérbios, então, é um fenômeno de citações de sabedoria. Aí eu pergunto, quantas vezes nós
nos preocupamos de ler Provérbios completo. Provérbios completo tem 31 capítulos cheios de sabedoria, e sabedoria muitas vindas da observância da natureza, do comportamento do homem, mostrando como o homem age, como a natureza age. Como diz Provérbios, note que sabedoria, Provérbios 6:6, diz assim, vai ter com a formiga ao preguiçoso, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Dá uma olhada para os caminhos dela e aprende com ela. Seja sábio, aprenda com a formiga, porque elas não têm chefe, elas não têm rei, elas não têm chefe, mas elas estão trabalhandinho ali, ó. E aí o provérbio diz isso, para você aprender com a formiga. Diz, vai lá olhar as formigas no carreiro. Aí tu pega e vai lá no carreirinho das formigas e observa. Aí, como eu já citei, você observa as formigas assim, daqui a pouco tu vê uma formiga sozinha. Uma formiga sozinha com um pedaço de madeirinha assim, umas 10 vezes maior que ela nas costas ali. E tu olha perto dela assim, não tem uma formiga no raio de 50 centímetros, porque daí tem que dizer bem pequenininho. Não tem uma formiga no raio de meio metro assim, nenhuma. Mas tu não vê a formiga vagabundeando. Tu não vê a formiga dizendo assim, ninguém está me vendo, então eu vou parar de trabalhar. Tu vê ela se esforçando e arrastando e puxando aquilo ali. E ninguém precisa estar com ela. Ela está trabalhando. E trabalhando sem precisar ter alguém para estar sobre ela ali. E o provérbio está dizendo para o preguiçoso, pelo menos aprender a lição, que ele vai aprender com a sabedoria que Deus colocou por meio das formigas. Para o preguiçoso aprender com a sabedoria revelada por Deus, toda a verdade procede de Deus. E uma verdade revelada nas formigas, ela procede de Deus. Ou seja, Deus, pelo Espírito Santo, está mostrando que a sabedoria dele também pode ser vista na criação. Tantas outras coisas. Como eu estava explicando para alguém essa semana, olha, os inventos que foram feitos por ter observado a natureza. Aí o camarada observou um pássaro que voa lá em cima, e ele pega e fecha as asas e desce de uma forma tão acelerada, que passa de 100 km por hora que ele desce para pegar o peixe no mar. Mas ele tem que mergulhar no mar. Mas se ele descer naquela velocidade tamanho, acelerado ali, que nem um Fórmula 1, e bater no mar, ele se arrebenta todo. Mas milissegundos antes de ele pegar e atingir o mar, ele infla o peito. E aquilo faz com que ele bata com aquela inflada que ele deu no peito, no mar, e não se quebre, vai lá e pega o peixe e sai. E o camarada observando aquilo ali, assim, mas o pássaro vem numa velocidade tal, e é igual alguém que está dirigindo um carro que está num 220 por hora. Então, se eu fizer um negócio que pegue na hora que bate, ali acabar inflando em milissegundos, acabar inflando, o que acontece? Não arrebenta o cara. E criou o airbag. O airbag foi criado assim. Quem observou uma sabedoria, uma verdade colocada por Deus na criação. Mas vê se ele vai ler o provérbio para aprender a sabedoria. E o pior de tudo, como eu disse, que muitas vezes aquele que está falando vai lá ler o livro de Minutos de Sabedoria e vem no culto, lê um versículo e depois começa a falar de sabedoria, e uma sabedoria que vem de livros de autoajuda, não a Escritura. Não a palavra de Deus. O primeiro lugar, mais esperto que o diabo. Esse é o primeiro lugar, mais vendido. Mais esperto que o diabo. Pensa bem, mais esperto que o diabo. Ou seja, então, o que está tratando nesse livro? Para a gente ser mais esperto que o diabo. Como é que a gente consegue ser mais esperto que o diabo? Então, eu sou capaz de comprar o livro para ver quais são quais são os ensinamentos para a gente conseguir ser mais esperto que o diabo. E outra, como é que nós conseguimos entender essa figura de Satanás? Como é que nós conseguimos entender os demônios? Não existe um outro livro que nós entendamos melhor do que a Escritura Sagrada. A palavra de Deus. Então, eu não preciso, para entender sobre Satanás, eu não preciso entender o livro lá para entender, eu preciso entender a Escritura. Por isso que pregar a palavra, entender a palavra, é de profunda importância para a igreja. Vamos caminhar para a segunda e última parte, meus irmãos. Quero abordar aqui ainda algumas outras questões. Perceba que Paulo fala, prega a palavra. Ou seja, nós precisamos relembrar dessa questão da igreja de centralizar a pregação da palavra. Valorizar as Escrituras. Mark Lloyd Jones chega a dizer o seguinte, que você erra quando você pensa que Deus, Ele quer que você ore para depois você estudar a palavra. Ele diz, negativo. Mark Lloyd Jones diz, negativo, está errado. Mark Lloyd Jones diz que Deus não quer, olha que interessante. Ele sim, olha,
O que mais importa, essa é uma citação de Martin Lloyd Jones, o que mais importa é o que Deus tem para falar para você, não o que você tem para falar para Deus. Citação do Martin Lloyd Jones. Que o mais importante é o que Deus tem para falar para você do que você tem para falar para Ele. Ou seja, a importância tem que ser daquilo que Ele fala para mim por meio da Escritura, não que eu vou falar para Ele. Porque olha as coisas que eu vou falar para Ele. Eu li a frase e fiquei pensando assim, que frase extraordinária. Por que eu vou falar para Deus? Aí eu dobro o joelho e olho minhas falas. Senhor, tem um boleto lá no mês que vem que eu não tenho dinheiro para pagar. Me ajuda aí, porque eu vendo mais os MDF que tem que pagar esse boleto ali, não tenho ainda dinheiro, me ajuda. Aí, Senhor, olha, eu peguei uma gripe semana passada, né, e está muito forte essa gripe aí, me ajuda, me cura. E são coisas que Deus sabe e que Ele promete. Ele promete cuidar de cada um de nós, da sua providência. São coisas que Deus já demonstrou que Ele tem um cuidado com o povo rebelde, como no deserto, que o povo era rebelde. Mas não assim caía maná todos os dias, fielmente, para pessoas como Moisés, servo de Deus, mas para os rebeldes também. Deus nunca deixou o maná cair só para os obedientes, até para os obedientes cair. Então Deus é tão bondoso que Ele vai cuidar de nós, Ele vai providenciar. Mas a parte que cabe eu entender melhor, que é buscar o reino de Deus e sua justiça, eu não valorizo muito essa parte. Então o que eu tenho para falar para Deus, geralmente são coisas que eu estou pedindo para Ele. São coisas que eu estou pedindo para Ele. E o que Ele tem para falar para mim é o contrário. O que Ele tem para falar para mim é a Bíblia toda. É me encher daquilo que é o seu ser, da sua vontade, da sua natureza, de eu compreender com sabedoria o que Ele quer que eu fale para outras pessoas, como eu resplandeço a luz, como eu anuncio o caminho de salvação. Então são coisas extremamente, infinitamente mais importantes que eu tenho para falar para Ele. E mesmo que o Martin Lloyd Jones diz o seguinte, que se você não entende a palavra primeiro, você vai lá falar palavras vazias perante Ele. Porque, note, se você não entende nada de quem é Deus, tu chega lá e vai orar como? Tu ora com ignorância. Por isso que ele diz que primeiro vem as Escrituras, para depois a oração. Se eu aprendo de fato quem é Deus, eu sei orar corretamente para quem é Deus. Mas se eu não descubro, não entendo as Escrituras, como é que eu vou orar para Deus? Mas a segunda parte, note, Paulo também fala o seguinte, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Aqui eu quero que os irmãos prestem muita atenção nesse ponto do versículo 2. Paulo fala assim, com toda longanimidade e doutrina. São duas coisas, longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é, por exemplo, você pegar e sentar com uma pessoa para discipulá-la e você vai lá visitá-la 3 anos. Tu vai visitar, senta com ela toda semana, lê as Escrituras, tu pega e explica para ela, e 3 anos, sim, aquela pessoa parece que não aprendeu nada. E depois de 3 anos, o que acontece? Tu pega e começa a ficar cansado. Assim, 3 anos já. 3 anos já fazendo isso. Mas a longanimidade, ela chega exatamente nesse momento. Quando parece que o negócio assim, já está longo demais, tu vai mais ainda, mais à frente ainda. Ou seja, 3 anos, vão ficar mais 3, para ver se as coisas, elas se manifestam. Até eu já contei aquele exemplo do Paul Washer. O Paul Washer estava com um homem que estava moribundo para morrer, e o Paul Washer começou a falar para o homem no começo da noite, começou a falar de João 3,16. E falou para o homem, João 3,16, explicou para o homem, foi falando para o homem, e o homem não entendia, e ele foi repetindo, e foi repetindo, e foi repetindo. Quando chegou, acho que na madrugada, o Espírito Santo fez ele compreender aquele texto. Fez ele compreender aquele texto. E o homem falou assim para o Paul Washer, por que você não me falou isso antes? Por que tu não me explicou isso antes? E o Paul Washer fala assim, eu passei a noite inteira falando a mesma coisa para ele. Falando a mesma coisa para ele, mas quando é que o Espírito fez ele entender? Foi lá naquela hora. Porque note que ele poderia ter dito 1 ou 2 vezes, ter dito assim, o homem não entende, ele é fechado. A longanimidade fez com que ele continuasse falando, na esperança de que o Espírito fizesse com que ele percebesse, que ele entendesse. Então nós não podemos falar com as pessoas e pregar a palavra, note, aqui está um erro, porque eu chego para a pessoa sobre um determinado assunto e falo para ela uma vez. E mesmo que eu fale correto, note, se eu falar correto para ela uma vez, eu posso estar pregando? Posso, mas foi uma vez. Paulo diz que não é uma vez. Paulo diz que é pregar com longanimidade. Ou seja, eu falo uma vez, não entendeu.
Eu falo a segunda vez, não entendeu. Eu falo 10 vezes, não entendeu. Eu falo 30 vezes, não entendeu. E eu vou falando. Se eu tiver oportunidade, eu vou falando. E vou falando com toda a longanimidade. Porque a hora que ela compreenderá, não cabe a mim. E não cabe eu escolher em qual será das vezes que eu falarei para ela. Se é na primeira ou será na 50ª vez. Será na primeira ou será na 1000ª vez. Isso cabe ao Espírito revelar e abrir o entendimento dela. Por isso que pregar não é uma coisa que você sempre tenha que falar coisas diferentes. Sempre estar explicando temas diferentes. Ninguém aguenta explicar temas diferentes. Os grandes e bons pregadores sempre foram pregadores que sempre repetiram temas, sempre trabalharam temas. Porque um entende hoje, mas 10 não entenderam. Então eu preciso pregar daqui a um tempo para aqueles 9 entenderem. Mas só mais 2 entenderam. Eu preciso pregar de novo daqui a um tempo para mais alguns entenderem. Com toda a longanimidade e doutrina. Então veja bem, eu já conversei com pessoas que falam assim, mas o fulano é muito burro. O fulano é muito burro, ele não entendeu. Eu expliquei direitinho, ele é muito burro. Na verdade, tem 2 burros na história. Primeiro, no sentido espiritual, ele é de fato ignorante, como a Bíblia diz. Ele é morto dos seus delitos e pecados. Então, por ele mesmo não vai entender. Não é burro do cara não ter inteligência. É porque espiritualmente está morto. Mas quem está falando para ele, falando desse jeito, também está sendo ignorante. Porque ele está achando que depende da explicação boa dele. Ele acha que ele não entendeu por causa da explicação boa dele. Ele não percebeu que a explicação não depende da minha pregação. Depende do Espírito Santo abrir o entendimento dele. Então, mesmo que eu explique da melhor maneira possível, pode ser que não seja a hora, pode ser que não seja o dia. E aí, a última coisa que eu quero trabalhar, irmãos, é essa parte que Paulo fala com toda a longanimidade e doutrina. E aqui nós temos um problema seríssimo, seríssimo. Com toda a longanimidade e doutrina. Porque notem, nós costumamos ter alguns temas bíblicos de estimação. Nós costumamos ter alguns temas bíblicos de estimação. Então eles são quase iguais ao que a gente chama de pets, os pets, algum animalzinho de estimação que a gente gosta. Se eu perguntar assim, tu gosta de qual animalzinho de estimação? O pastor gosta de tartaruguinha. Beleza, tá tudo bem. Pode ter uma tartaruguinha. A outra, não, pastor, eu gosto de canarinho. Outro, não, eu já gosto de um cachorro. Eu não gosto de gato. Eu já escutei gente aqui falando, não gosto de gato. Eu também não sou chegada a gato. Sou chegada a gato. Mas o que acontece? Você vai perceber que nós temos alguns gostos. Doutrinariamente também é assim. Doutrinariamente, se a gente for colocar no papel o que você fala, geralmente se resume a um ou dois assuntos bíblicos. Que você martela semana após semana sobre aquele tema, e não sai disso sempre falando daquele tema. Mas você não está percebendo que tu está criando um petzinho espiritual? Porque o conselho de Paulo a Timóteo não foi prega o tema que você gosta. Prega aquilo que você se sente bem falando. Paulo diz a Timóteo, prega com toda a longanimidade e também toda doutrina. Timóteo, não é para você escolher um ou 2 assuntos que você gosta. É para você expor toda a doutrina. É para você expor toda a doutrina. Note, é fácil falar de amor. É fácil falar da providência de Deus. É fácil falar da curas e milagres do poder de Deus. São temas que não geram muita polêmica. Mas se eu ficar apenas pregando sobre o amor, providência, curas, milagres, não estou cumprindo o mandamento bíblico de um bom pregador, zeloso pregador. Eu preciso entender que doutrinas, elas têm inúmeras doutrinas e algumas doutrinas que ofendem o homem, que acabam fazendo com que o homem se sinta ofendido, e essas eu também tenho que pregar. Eu fui dar uma olhada nas Institutos de Calvino. As Institutos de Calvino, como eu disse, esse nome significa instrução. Instrução ao rei, instrução ao povo. Aí fui olhar algumas doutrinas que Calvino escreveu nas chamadas Institutas. Por exemplo, justificação pela fé, mérito das obras, a semelhança e diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, predestinação, a lei, o conhecimento de Deus. Se você for ver os assuntos que ele abordou, batismo, várias páginas sobre batismo. Ele abordou sacramentos. Note, sobre sacramentos, que batismo e Santa Ceia, ele escreveu muito. Por que ele escreveu muito sobre isso? Porque era um tema que muitos cristãos estavam morrendo por causa da Santa Ceia.
Porque quando os reformados começaram a falar que o pão e o cálice não se transformam no corpo e no sangue de Cristo, eles começaram a morrer por isso. Porque eles foram acusados de heresia. Heresia. Então acontece, quando começaram a afirmar que o pão não se transforma no próprio corpo e também o cálice não se transforma no próprio sangue, começaram a ser mortos por causa da doutrina que afirmava. E o Calvino disse, eu vou falar desse tema, porque eu preciso explicar esse tema. Se encontra várias páginas ele falando um tema que ele sabia que poderia custar a vida dele naquela época. Mas ele não se esquivou daquele tema. Ele não deixou de falar daquele tema, mesmo que fosse perigoso. E eu quero aqui fechar, porque muitas vezes nós não entendemos uma coisa, a ligação entre a pregação de toda a palavra de Deus e a sua importância teológica. E eu quero citar aqui pelo menos 2 exemplos para nós fecharmos essa noite. Como a pregação da palavra de Deus e teologicamente pregada, ela é importante. Uma delas, a minha citação, ela é uma citação de um vídeo, uma vez que eu mostrei, acho que 1 ou 2 vezes eu mostrei, alguns irmãos conhecem esse vídeo. É um vídeo que é bem antigo, que está no YouTube, até depois nós vamos colocar no Instagram da igreja, pedir para o Guilherme fazer um corte do vídeo. É da Bíblia chegando escrita, um Novo Testamento chegando escrito ao povo Quimial, que é uma tribo nativa, se não me engano, de Papua Nova Guiné, algum lugar de uma ilha na Oceania. E se você olha para o povo assim, antes do avião pousar, é um povo muito simples, muito humilde, as roupas deles tudo ali, eles estão tudo dançando, tu olha assim, parece que são tudo, pessoa muito sem entendimento das coisas. Aí o avião desce, pousa, eles pegam as Bíblias que foram traduzidas, e aí o chefe pega aquelas Bíblias, pega um pacote de Bíblia e ele abraça aquela Bíblia. E aí, eu fiquei impressionado, hoje eu estava pegando as frases para colocar como exemplo, que é o melhor exemplo que eu entendo aqui. Ele pensar quem trabalhou com eles. Porque na oração dele você percebe que quem trabalhou com ele não foi alguém que foi só falar 1 ou 2 coisas. Alguém que contou toda a conjuntura da questão teológica. Ele ora mais ou menos assim, diz assim: Senhor, hoje chegou o dia que tu preparou desde toda a eternidade para se manifestar. Quero te agradecer, nós te agradecemos, Senhor. Que o plano que tu tivesse para o povo Quimial, hoje chegou o dia de se realizar. Sabe o que é isso? Alguém ensinou para ele que Deus domina a história e planeja a história lá na eternidade. E ele entendeu, o líder dos Quimial entendeu, e que aquele dia não estava acontecendo porque é um acaso. Mas alguém explicou a doutrina da soberania de Deus na história, no tempo, como Deus planeja, como Deus realiza. E aí ele pega e fala assim: Senhor, e mais uma coisa, assim como Simeão levantou o teu filho nos braços e tu não deixaste ele morrer sem que ele visse o teu filho nos braços dele, o Senhor também escolheu a nossa tribo para que pudesse conhecer o teu filho. Sabe o que é isso? O entendimento que ele está tendo teológico do que ele está orando. Olha o que ele diz mais, isso é Salmo 72, ele ora assim: Senhor, e entre todas as tribos espalhadas, tu escolheste a nossa para se revelar, a nossa para receber a tua palavra. Aquilo para mim, quando ele orou assim, eu lembrei do Salmo 72 de Salomão, dizendo que a palavra chegaria nas ilhas, é de uma profundidade tamanha de quem ensinou para eles, quem foi o missionário que sentou com eles e foi explicando as doutrinas, fantástico. E eles entendem que Deus, mais uma coisa que eles entendem que Deus, na oração deles, é que Deus está se manifestando, o próprio Deus por meio da palavra. O próprio meio por Deus, por meio da palavra. Depois eu pedi para o Guilherme cortar justamente aquela partezinha e colocar para os irmãos entenderem a oração dele. Mas o que eu quero dizer é que aquele líder e aquele povo, alguém que foi lá não foi lá para fazer eles se sentirem bem. Alguém que foi lá não foi lá para dizer assim: vamos fazer uma brincadeira para nós termos comunhão. Vamos nos dar as mãos, vamos nos abraçar. Sim, é importante, comunhão mas não há comunhão que não seja pautada na palavra de Deus. Quem foi para lá foi com a responsabilidade de ensinar toda a doutrina, explicar a soberania, explicar a salvação, explicar a tradução da Bíblia, explicar a soberania de Deus na história, na revelação de Deus por meio da palavra, da escolha de Deus das tribos, de todas essas coisas. Alguém foi explicando e eles entenderam. Estavam louvando a Deus, porque entenderam a Deus com uma profundidade tamanha num povo simples.
E aqui eu quero finalizar com mais outro exemplo, também já mencionado. Procurei. Eu tenho 3 livros, 2 em português e 1 em espanhol, e não achei nenhum dos 2, que é do ano do avivamento, em relação ao avivamento que aconteceu com Charles Spurgeon, 1859. Tem um livro lá em casa, não sei aonde foi parar o livro, que fim levou o livro, mas eu tenho um livro lá em casa que chama-se O Ano do Avivamento, 1859. É o ano em que houve um grande avivamento no ministério de Charles Haddon Spurgeon. Mas quando tu pega o ano do avivamento que Deus se manifestou com poder e vai perceber o que ele pregou, tu percebe que o que ele pregou são doutrinas muito claras e muito sólidas da Bíblia, pregadas de uma maneira tão fácil para o povo entender. E quando ele começou a pregar as doutrinas, principalmente sempre apontando para a cruz, Deus se manifestou de uma forma poderosa e fez um grande avivamento a partir daquele ano de 1859. Eu queria achar, justamente para hoje, pegar e ler, irmãos, olha os sermões que ele pregou aqui, olha o título. Eu lembro do primeiro que aparece no livro, que são as poderosas obras de Deus, e ele começa a falar das poderosas obras de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas a poderosa, maior obra de Deus, ele vai falar aqui, aponta para Cristo. Ou seja, nós precisamos entender que os temas centrais, que pregar a palavra não é a nossa própria opinião, não são livros de autoajuda, é o nosso apreço, o nosso apego às Escrituras, é dedicar tempo, é dedicar a atenção, é repetir, é com toda a longanimidade da doutrina falar e esperar que o Espírito Santo assim manifeste no povo a qual o Senhor escolheu de toda a eternidade. Que Deus nos abençoe mais uma vez, nos faça crescer na sua palavra, nos faça compreender. Depois, irmãos, eu estou ali à porta ou durante a semana, para quem quiser, às vezes alguém me manda, pastor, eu lembrei tal coisa. Quando o senhor falava, eu lembrei tal coisa. Isso é muito importante. Às vezes são excelentes exemplos que servem ao culto. Vamos orar e depois eu vou contar um pequeno exemplozinho aqui antes de os irmãos saírem. Vamos fazer uma oração antes. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento da pregação da Tua Palavra, momento que Tua igreja está reunida para ouvir, e te pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, em tempos muito difíceis, Senhor, mas nós sabemos que com a Tua ajuda, o Senhor nos orienta, Pai. O Senhor nos ilumina o que nós devemos fazer em tempos tão difíceis, Pai. Tempos em que os homens têm fome da Tua Palavra, mas dificilmente encontram onde está sendo pregado. Por isso nós te pedimos a ousadia, te pedimos, Senhor, sempre a direção para nós tomarmos, para que nós nunca nos desviemos, Senhor, da responsabilidade de ser fiéis àquilo que o Senhor revela ao homem. Obrigado pelos conselhos de Paulo e Timóteo, mas que sejam conselhos também para nós, Pai, de pregarmos a palavra com toda longanimidade, com doutrina, confiantes que o Teu Espírito Santo opera e trabalha conversões por meio dela pregada. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, porque toda doutrina, ó Pai, ela converge no Teu Filho Jesus, no nosso Senhor e Salvador. Por isso abençoa o Teu povo, que todos sejam instruídos pela Tua santa e bela palavra, e que nós possamos ver a Tua majestade sendo refletida pela pregação, Pai. Nós oramos a Ti nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.